Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam bem-vindos. Hoje, dia 2 de setembro de 2025, terça-feira. Agora são aproximadamente 11h37 da noite. Vamos começar aqui pelo calendário econômico. Tivemos praticamente aí dois eventos importantes no dia de hoje, além do discurso de Donald Trump. Tivemos aí o resultado do PMI industrial referente ao mês de agosto, resultado que veio abaixo aí da projeção, pessoal, de 53,3. Já o PMI do ICM veio também um pouquinho abaixo da projeção, que era de 49. Tivemos um dia de recuo nas três principais bolsas, com esses resultados influenciando. S&P recuou 0,69, Dow Jones queda de 0,55 e Nasdaq também recuando 0,82. Pessoal, já o Bitcoin vindo pelo caminho oposto, tivemos aí no diário uma alta de 1,83, inclusive reforçando aqui a nossa análise de ontem, justamente dando sequência àquilo que nós identificamos aí de possibilidades. Então, temos no presente momento preço a mercado US$ 111.230. Então, vamos ver o que rolou ontem após a análise. Quais são aí as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na quarta-feira. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico aqui para 4 horas, basicamente nós tínhamos aí uma grande possibilidade da confirmação de rompimento aqui da nossa zona de patrulha, né? Teoricamente era a nossa resistência descendente, fazendo alusão à sequência de topos, né? Desde a sua criação lá no topo histórico, e aí fizemos, né, uma análise sucinta das possibilidades reais, né, dos compradores, evidentemente, buscarem níveis superiores de preço, né, pessoal? Então, de fato, vocês podem notar, tivemos aí efetivamente a conclusão do rompimento, né, a confirmação, e inclusive viemos, né, buscar até liquidez aqui em cima do suporte para posteriormente os compradores, né, tratarem de empurrar o preço novamente aí na proximidade dos 112. Então a gente chegou a se aproximar aqui próximo aí dos 111.800, né? Nosso objetivo real naquele momento era a proximidade da nossa média de 20 períodos no diário, estava ali na proximidade dos 112,5, né, pessoal? Inclusive fazendo também alusão à abertura, fechamento e a mínima desses 3 dias. Então, teoricamente, era um ponto importante para se analisar em virtude do potencial conflito de interesse. Além do mais, pessoal, a gente ainda permanece com uma estrutura, né, uma engrenagem descendente, mesmo com a concretização de rompimento aqui dessa resistência diagonal. Então, que seria um ponto bem importante, justamente porque pode mudar aí o rumo do preço do Bitcoin, a alteração de sua estrutura. Então, a gente percebe, pessoal, ao longo do dia, né, os vendedores atuando já aí pela proximidade aqui do nosso alvo. A gente colocou também, né, porém mais distante, proximidade ali do 115, né, sendo aí o nosso segundo objetivo, porém nós sabíamos aí das dificuldades e acredito que ficou mais evidente que trabalharíamos, né, pessoal, de fato aqui na proximidade aí do 112,5. E o que que a gente percebe, né, pessoal? A gente tem aí 2 dias já com os compradores atuando, com bom volume comprador, mas nós estamos, né, próximos, né, de um entrave, que é justamente essa região. Porque além, né, do rompimento dessa média no diário aqui, pessoal, para nós, de 20 períodos, alteraria a estrutura de preço, né, que está delineada até o presente momento. Então, eu acho que vai depender muito, né, dos próximos dias até o final dessa semana, justamente porque estamos teoricamente com um impasse, né? Há momentos em que a gente precisa aguardar aí algumas confirmações, evidências, porque justamente acaba ficando mais nebuloso, né? A gente tentar aqui pressagiar.
potenciais movimentações, pessoal. Então, justamente a gente meio que permanece nas condições que foram passadas no dia de ontem. A gente percebe, né, os compradores tentando romper aqui o topo do dia de hoje, né, que seria a máxima aqui na proximidade aí dos 111.800, e acho que vai depender muito, né, dessa façanha justamente para que possamos, né, atingir ali a região dos 112,5. E aí, pessoal, em um cenário muito interessante e benéfico para todos, seria esse primeiro desafio a ser concretizado, a questão do rompimento da máxima do dia de hoje, e posteriormente, né, pessoal, seria o fechamento do preço já para amanhã acima dessa média. Seria aí um movimento perfeito, né? Bastante interessante, o que nos traria aí uma rápida absorção, né, de informações ao que tange, né, o interesse dos compradores, né, em reaverem todos esses níveis que foram perdidos aí ao longo, né, dos últimos dias, tá, pessoal? Então acho que a gente tem que acompanhar de forma primordial. Nós estamos basicamente sem muitas evidências aqui, tá, pessoal? A gente tem esses impasses, né? A questão da alteração da estrutura de preço vai depender muito da concretização destes desafios que foram citados. E, obviamente, né, seria aí, como eu mencionei, um ponto perfeito, né, pessoal? A questão do fechamento acima aqui da média de 20 períodos. E aí também, na quinta-feira, a manutenção do preço acima, tá? Porque justamente pode acontecer, né, os compradores conseguirem tal façanha e posteriormente vem a recusa de preço ou caracterizando um falso rompimento da média, buscando níveis inferiores novamente, mantendo a estrutura delineada, né, pessoal, com topos e fundos descendentes, ou seja, a não alteração da estrutura de preço ou a engrenagem aqui presente para nós. Então, basicamente, são esses pontos, né, que a gente precisa analisar, né, de hoje para amanhã. Como eu mencionei, está bastante nebuloso, a gente precisa de algumas confirmações. Outro ponto importante, pessoal, é que nós temos aí também um potencial conflito de interesse por parte dos compradores ao que tange a região aqui na proximidade dos 109.900 até a região aqui na proximidade aí dos 109.170. Justamente aqui faz alusão à máxima, né, de segunda-feira, e a região aqui do 109 a 170 em alusão à abertura de hoje e o fechamento de ontem. Então temos também potencial conflito de interesse, né, caso nós tenhamos a recusa de preço no topo máximo de hoje, os compradores eventualmente, né, podem querer buscar liquidez e eventualmente trazendo o preço, né, dentro desse range mencionado. Posteriormente, uma nova tentativa de reação, e é óbvio que a gente vai analisar a formação do candlestick, que será estruturado ao longo do dia de amanhã, a questão do volume, evidentemente, né, se teremos a prevalência de volume comprador ou vendedor, então tudo isso vai ser importante analisar também diante do cenário aí bem próximo aqui para nós. Beleza, pessoal? Então acho que é isso, a gente tá num momento importante, né, pessoal? Acho que vai depender muito do que rolar nas próximas horas, nos próximos dias. A gente tem um grande potencial, mas, né, com muita cautela, parcimônia, tranquilidade, sem atropelar o processo. A gente precisa, de fato, mais evidências robustas, né, como mencionei para vocês. Então, a gente faz a manutenção basicamente do que foi a análise de ontem. A gente reforça aí alguns pontos importantes, né? Vamos manter também, pessoal, a questão aqui do nosso suporte diagonal, evidentemente com rompimento, né? Temos agora um suporte, e é óbvio que também essa região aqui ainda permanece conflitada, eventualmente com os compradores, né, tentando manter o preço acima, eventualmente, né, a gente vindo buscar níveis inferiores, né, ou até mesmo mais liquidez. Então, basicamente é isso, sem muitas delongas, tá, pessoal? Acho que ficou bastante claro aí o que está rolando aqui no Bitcoin. Vamos acompanhar juntamente para que possamos retornar amanhã e colher aí
as novas evidências que serão deixadas justamente para que possamos dar, né, continuidade aqui nos trabalhos. Fechado? Então vamos dar uma olhadinha no livro, ver se a gente identifica alguma coisa também relevante. Pessoal, que pelo lado dos vendedores, a gente vê a manutenção, né, do livro em relação a ontem, bem diluído, tá, pessoal? E aí, novamente, região do 115, a gente tem um pouco mais de lotes, porém temos uma certa distância, né, do preço a mercado, são quase 7,6 milhões de dólares posicionados. E aí, somente lá na região do 120, aí sim a gente tem uma barreira imponente, quase 18 milhões de dólares posicionados, mas acredito que pela distância grande não faz tanto sentido nós darmos tanta ênfase neste primeiro momento. E aqui pelo lado dos compradores, a gente também vê um livro bem pulverizado, tá, pessoal? Bastante diluído, maior acumulação aqui na região do 107. A gente tem quase 12,4 milhões de dólares posicionados. E na região do 105, aí também temos uma barreira imponente, quase 19 milhões de dólares, né, posicionados aqui para serem comprados, tá? Então, basicamente, reforça aqui a nossa região demarcada, né, pessoal? A gente tem aqui um suporte horizontal, fazendo alusão à formação desse fundo duplo, né, que foi criado aí para nós já na segunda-feira, e, evidentemente, né, o reforço do que foi apresentado de volume comprador também. Então, percebe que, de fato, esses caras, né, induziram aí os compradores a continuarem a movimentação e cá estamos, né, na proximidade do nosso range que foi estipulado na análise de ontem. Então, faz sentido a acumulação de lotes aqui na proximidade do 107, fazendo alusão ao livro de ofertas, e na região do 105 também temos aqui na proximidade um outro suporte de referência, aqui na proximidade do 104,5 também temos essa marcação importante aqui para nós, tá, pessoal? Então faz total sentido esses lotes, reforça inclusive as marcações nas quais estamos utilizando aqui como referência de preço. Fechado então, pessoal, vou encerrando a análise de hoje, espero que tenham gostado. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.